Então, está faltando crédito, o banco não está liberando financiamento, ou a taxa de juros, como está muito alta, o consórcio se torna ainda muito mais atrativo, né? Exemplo, vamos falar um exemplo de imóvel. Se for financiar um imóvel de 100 mil, para a gente falar um número redondo aqui. Se você for numa Caixa e financiar um imóvel desse, você vai pagar 250, 300 mil reais ao longo do período. Se você fizer um consórcio, você vai pegar 100 mil, mais uma taxa de administração que gira entre 16%, 20%. Então, vamos pegar 20%. Então, por 100 mil, você vai pagar 120 mil. Sendo que no financiamento, você vai pagar 250, 280 mil reais. Então, consórcio, para quem entende e pode se planejar, óbvio, é muito mais atrativo. Um novo tempo, o seu novo lugar. Tudo que é bom, permanece. O escritor Marcel Proust já dizia: a verdadeira viagem de descobrimento não consiste em procurar novas paisagens e territórios, mas sim em ter um novo olhar. O novo olhar é o que eu trago hoje diretamente na sua tela, com um convite para que possamos ressignificar os espaços que estamos e queremos estar daqui em diante. E fica a pergunta: como acessar novas perspectivas se não nos retirarmos dos territórios que já ocupamos? É preciso se retirar para enxergar de uma nova maneira o mesmo de sempre. Ganhar distância possibilita adquirir um novo ponto de vista e contar nossas histórias também. Bem-vindos ao lugar que nos convoca a presença, a minha, a sua. Começa agora o Café Estúdio da LV45. Agora sim, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Hoje nós vamos falar sobre consórcio. Vamos tirar dúvidas e mostrar para você que o consórcio, usado de forma inteligente, vai ajudar você a adquirir um bem ou até mesmo fazer um investimento. E o meu convidado sabe tudo de consórcio, é o Vinícius Valim. Muito prazer em recebê-lo aqui. Darcy, muito prazer. Era um desejo meu participar de um podcast, é meu primeiro podcast. E espero corresponder a todas as expectativas, responder a todas as perguntas dos nossos seguidores e desmistificar um pouquinho aí as regras e o mundo de consórcio. Que é amplo, né? Tem muita coisa aí, tem muita gente também que acha que sabe o que é consórcio, mas não sabe. Exatamente, é muito amplo. Mesmo o consórcio sendo fundado na época, nos anos 60, 1960, ainda existe muita dúvida sobre consórcio, as regras, quais os melhores bancos, como fazer um consórcio, quais as finalidades que você pode utilizar um consórcio, né? Então aqui hoje a gente vai tirar um pouquinho dessas dúvidas e trazer mais informação para os nossos ouvintes. Vinícius, mas antes da gente começar esse bate-papo, tirar essas dúvidas, eu queria que você me contasse um pouco da sua trajetória, porque você já está nesse segmento há alguns anos, né? Exatamente. Minha história começa em 2003, né? Para falar um pouquinho da minha trajetória profissional, eu tenho que falar um pouquinho da minha vida, entrar na minha vida pessoal, né? Em 2003, aos 19 anos de idade, faltavam 30 dias para o meu filho nascer e eu fui contratado para vender consórcio numa filial do Pan-Americano, na época, de um banco, né? E fui ser vendedor. E na época a venda era aquela venda de porta em porta, né? Sofrido, né? De você ir pra rua, bater de porta em porta. E minha vida começou assim, sendo vendedor de porta em porta. Isso em 2003, né? E em 2005 eu tive uma passagem muito interessante que essa filial onde eu estava, ela fechou e nós fomos convidados para participar de um projeto novo da matriz do banco, onde estavam se formando ali mais de 500 vendedores naquele departamento e eu, mais um vendedor e um gestor, nós fomos incorporar essa equipe do banco. Isso em 2004. E em 2005, eu fui o segundo melhor vendedor do Brasil, com 21 anos de idade. Então, cara, um baita destaque dentro do banco. E aquilo, acho que foi o que me impulsionou a um dia querer montar o meu negócio. E eu saio em 2007 do banco para ser um representante do Banco Pan-Americano. Então, saí para montar uma filial, montar uma representação do banco em 2007. E... cara, é uma história bem longa, mas encurtando um pouquinho toda essa trajetória, nós chegamos, a empresa esse ano aqui vai fazer 16 anos de vida, e nós, desde 2015, nós estamos entre as top 5 representações de venda de consórcio do Brasil, e em 2021 e 2022 nós somos a top 1, a empresa vendendo aí 1,4 bilhões de consórcio por ano.
Chegamos a ter mais de 200 funcionários, 130 vendedores comerciais na rua. Então, a Único Consórcio tem um case de sucesso assim, muito legal. Nós temos um nome no mercado, né? Tanto o Vinícius Valim quanto a Único, um nome muito bom no mercado. E a gente tem um pouquinho de experiência, conhece um pouquinho de consórcio ao longo desses, na realidade, 21 anos de mercado de consórcio que eu tenho, né? Nossa, e é legal, né, Vinícius? Porque você veio desde a base lá, né? Vendendo, e hoje você tem uma operação enorme, uma empresa estabilizada, enfim, muito grande aí no mercado. É muito legal, porque você foi crescendo, foi vendo outros mercados, né? Foi abrindo, melhorando cada vez mais sua operação. Eu realmente comecei do zero. Até vindo para cá conversando com o colega, né, contando um pouquinho da trajetória. Na época, quando eu entrei em 2003, para vender de porta em porta, não tinha dinheiro para pegar um ônibus, para ter ideia. Nós pedimos para entrar por trás no ônibus para ir para uma certa região, fazer o porta a porta, né? Eu acho que muitos que trabalham com vendas, que são dessa época, viveram essa venda do porta em porta. Então isso acho que deixa o profissional muito cascudo, né? Porque é um trabalho muito árduo, muito sofrido, né? E hoje, com o mundo de tecnologia, hoje você entra dentro da empresa, os funcionários têm o lead que entra para eles, 5, 7 clientes interessados em saber informação sobre o seu produto. Então, hoje a tecnologia veio para agregar, né? Mas essa casca de vendedor de porta em porta faz com que a gente seja realmente assim um pouco mais fora da curva, né? Eu acho que se você quer viver o extraordinário, você tem que abrir mão de algumas coisas. A gente paga um preço muito alto, né? Abdica de muita coisa, 12 horas de trabalho, 16 horas de trabalho. Eu acho que foi isso e essa forma de pensar que fez com que ao longo desses anos eu saísse de um simples vendedor de porta em porta até a maior operação de venda de consórcio do Brasil. Durante 2 anos nós fomos a maior operação de vendas da Caixa Econômica, que é um baita banco, né? Nós vendíamos praticamente o que as agências vendiam, e foi uma trajetória muito legal. Então, essa casca aí do porta em porta fez com que a gente que eu chegasse onde nós estamos hoje. Ô Vinícius, e a gente estava conversando ali nos bastidores que você sempre fica ali por trás, né? Na parte de estratégia, e agora você resolveu aparecer um pouquinho mais, dividir um pouco do seu conhecimento. Aí eu fico honrada, inclusive, de aqui ser o primeiro podcast que você está vindo aqui trazer tanta bagagem, né? Tanta informação para quem não sabe nada de consórcio. Mesmo sendo de vendas, né? Sempre fui muito dos bastidores. Então, hoje eu tenho um diretor comercial, tenho um diretor de operações, e durante alguns anos eu me posicionei como CEO da empresa. Então, olhando mais para a parte de tecnologia, plataformas que nós poderíamos montar para mudar o mercado, relacionamento com os bancos e administradoras. Então, fiquei um pouquinho mais no backstage nessa parte estratégica, né? Hoje volto um pouquinho mais para o operacional, quebra uma barreira, que é essa barreira de exposição, de estar mais exposto, porque hoje, como nós estávamos conversando, o que vence não é o melhor, o que vence é o mais conhecido. Então, durante muitos anos, nós fomos e nós somos, hoje nós estamos em top 3 do Brasil em venda de consórcio. Então, a gente tem um case de sucesso muito legal, mas esse mundo da rede social faz com que hoje a gente tenha que se expor e estar falando um pouquinho mais do nosso negócio na rede social, né? Então, a minha missão agora dentro da empresa também é estar participando de podcasts, trazendo informação, tirando dúvidas sobre consórcio para que eu possa também agregar mais para os meus clientes e futuros clientes, né? Chegou no ponto que eu gosto, então. Vamos lá, pensando quem está assistindo a gente, que não sabe nada de consórcio, já deve ter escutado só a palavrinha consórcio. Explica para nós o que é um consórcio. Consórcio é um produto financeiro para aquisição de um bem em específico. Então, é um grupo de pessoas que se junta para adquirir um bem. Voltando aonde que começou o consórcio, lá em 1960, existia uma falta de crédito muito grande no mercado. Então, funcionários do Banco do Brasil formaram um grupo onde cada pessoa pagava uma parcela e se sorteava no mês para comprar aquele veículo, aquele carro, porque era muito difícil ter acesso a crédito. Bancos não tinham dinheiro, travava dinheiro naquela época, então se formou o consórcio para aquisição de bens, né? Então, o consórcio ele é feito para a aquisição de um bem.
imóvel, automóvel, motocicleta, serviços. Hoje o consórcio, você pode adquirir barcos, jet ski, helicóptero. Então, o produto veio crescendo com a regulamentação, fiscalização do Banco Central, com as normas que a ABAC, que é a Associação Brasileira de Administradora de Consórcio, veio mudando ao longo dessas décadas, né? O produto, hoje temos produto de agro, então você pode comprar um consórcio para inseminação artificial no gado, compra de fazendas, é muito amplo o produto. Então, na verdade, a pessoa é como se ela fosse pagando um pedacinho ali daquele bem, e aí reúne várias pessoas para poder ter o montante, e aí cada mês uma pessoa vai adquirir, seria isso? De uma forma bem leiga? Mais ou menos. Então, assim, forma-se um grupo onde as pessoas pagam parcelas mensais, né? Paga-se uma taxa de administração para o banco, para ele administrar esse grupo, e o grupo vai entregar uma cota por sorteio e quantas o saldo permitir por lance. Então, hoje, por exemplo, eu tenho operações dentro de banco que nós entregamos 90 cotas de carro por mês, para 90 clientes por mês. Então, não fica limitada a uma cota por sorteio. Aí está uma grande dúvida de quem quer fazer consórcio, né? Muitos clientes, quando a gente oferece consórcio, falam, não, mas consórcio é sorte. Não, o sorteio é apenas 0,10% ali do que acontece dentro de um consórcio. Então, é sorteado uma cota por mês e quantas o saldo permite por lance. 5, 7, 8, 15 clientes por mês. E quem leva esse consórcio? Aqueles 10 consorciados que derem os 10 maiores lances dentro do grupo. E tudo isso, o trabalho nosso de consultoria é entender a necessidade do nosso cliente e encontrar um grupo que tenha o percentual de lance dentro do que aquele cliente tem para dar de entrada. Então, por exemplo, ele quer comprar um automóvel, ele tem 20% para dar de entrada no carro. Ao invés dele fazer um financiamento que ele vai pagar uma taxa de 1,5 ao mês, ele faz um consórcio, oferta essa entrada como um lance, sendo contemplado, ele vai conseguir comprar o carro dele com uma taxa de 0,40, 0,35, 0,50 ao mês. Então, na verdade, tem muita vantagem, né? Normalmente, as pessoas, quando elas querem adquirir um bem, eu acho que a primeira coisa que vem na cabeça delas é o financiamento. Que eu acho que é meio que natural, cultural, né? Cultural. Exato. Então, na verdade, o consórcio ele pode ser uma ferramenta, uma opção, né? Justamente para a pessoa não ter que entrar no financiamento. Exato. Eu acho que o consórcio ele vem crescendo a cada ano, porque tá se mudando a cultura, né? Eu acredito que, assim, até na escola, no ensino, não se ensina... não ensina sobre finanças, não se ensina sobre muita coisa que faria a gente hoje ter uma cultura financeira melhor, né? Então, o brasileiro, nosso comportamento, ele é muito imediatista. Então, eu quero financiar, eu vou no banco, pago uma taxa de juros altíssima, mesmo que eu vou pagar 2 carros, ou no caso do financiamento imobiliário, pagar 3 casas, eu prefiro ir lá financiar, porque eu tenho esse dinheiro hoje, do que muitas vezes fazer um planejamento dentro de um consórcio. O consórcio ele não é um produto para quem não é um produto de imediatismo, ele é um planejamento, mas não que ele não possa acontecer a curto prazo, porque se o cliente tem o recurso necessário para contemplar a curto prazo, ele vai ter aquele consórcio também de uma forma rápida, né? Então, eu acho que é uma quebra, assim, a internet, os bancos entrando cada vez mais forte com propagandas e com marketing, vem trazendo mais curiosos para entender um pouco mais do consórcio e quebrando essa mística que consórcio é sorte, que consórcio eu só vou pagar e vou ter daqui 10 anos. Então, não ainda mais com o trabalho das consultorias hoje, dos representantes, né? A gente faz um trabalho realmente especializado para o cliente, dentro daquele projeto dele. É isso que eu ia te perguntar agora, porque, na verdade, você tem esse trabalho de consultoria. Vai ser estudado caso a caso. A pessoa vai chegar com a necessidade dela, e aí vocês vão montar uma estratégia ali para aquela pessoa? Isso, totalmente personalizada. Porque tem clientes que chegam já com imediatismo de compra, ele tá com o carro para ser comprado daqui 30 dias, ou um imóvel já em vista, então nós temos que ser muito mais assertivo na nossa proposta. Ó. Então, esse grupo tá saindo com X% de lance, eu preciso que você tenha esse percentual de lance para ser contemplado, porque se você não tiver esse percentual, você realmente vai ficar ofertando lances ali e não vai conseguir ser contemplado. Óbvio que dentro do grupo sempre existe o risco daquela
oscilação de percentual de lance, né? Mas nós olhamos ali os últimos 3, 4 meses dos movimentos de lance, os percentuais que têm saído na contemplação e aqueles que ficam na reserva também, que ofertaram, mas não conseguiram ser contemplado, e ali a gente direciona o cliente num lance que ele precisa ofertar para conseguir aquele bem dentro do prazo que ele almeja, né? Então, é realmente e totalmente muito específico, muito especializado. Toda vez que chega um cliente para nós temos que fazer uma entrevista de crédito, entender como que está o crédito desse cliente no mercado, se ele também tem cadastro para ser aprovado dentro dos bancos e administradoras que a gente atua, né? Então, é um trabalho muito, muito de consultoria, realmente. É caso a caso, né? Caso a caso, exatamente. E hoje, Vinícius, qual que é a maior procura das pessoas quando a gente fala de consórcio? É na parte de imóveis, carros, como que está esse mercado? Tem um pouco de regionalização, né? Se a gente vai ali mais para o norte, nordeste, o consórcio que mais se vende é consórcio de motocicleta e automóvel. Se a gente vem para sul, sudeste, o consórcio de imóvel, ele é muito forte, né? A gente tem um cenário ainda desde dos últimos anos de muita falta de crédito. Os bancos estão retraídos, estão liberando pouco recurso para financiamento e para financiamento de automóvel, e o juros está muito alto. Então, isso fez com que o consórcio crescesse muito nos últimos anos. E existe também a possibilidade da pessoa comprar a cota já contemplada? É possível. Então, o consórcio, ele é uma cessão de direito. Então, por exemplo, eu comprei um consórcio como investidor, eu estou pagando um consórcio mensalmente e fui contemplado. Não quero adquirir esse bem no momento. Então, essas cotas, nós podemos vender ela no mercado, então uma cessão de direito, cedente, cessionário, que nós transferimos para essa pessoa. E neste caso, nós conseguimos fazer até que o nosso cliente tenha um lucro, porque ele vai vender acima daquilo que ele pagou, né? Porque ainda existe aquele cliente que não tem tempo para esperar um consórcio. Então, ele é realmente imediatista. Então, esse cliente que tem que comprar dentro do mês, ele vai para esse mercado secundário, esse mercado que existe de cotas contempladas, para adquirir uma cota contemplada e comprar o bem de imediato. Ele não quer correr o risco de demorar 3, 4, 5 meses para ter o bem na mão, né? Então, ele vai para a cota contemplada e adquirir o bem. Ainda, mesmo pagando esse ágio no mercado, ainda ele é muito inferior às taxas de financiamento. Engraçado. Ô, Vinícius, e o consórcio, ele é uma forma também de se guardar dinheiro ou, vamos usar um termo, investir o seu dinheiro? Eu creio que sim. Para guardar dinheiro, primeiro que ele já é uma poupança forçada, né? Tem aquelas pessoas que não têm disciplina para guardar dinheiro, a partir do momento que ele faz um consórcio, ele vai ter aquele boleto todos os meses, ele vai ser obrigado a pagar aquelas parcelas, né? Então ele se torna uma forma de poupar dinheiro. E automaticamente que ele for contemplado e está pagando parcela, ele tem ali... Então ele investiu 10 parcelas de R$600, ele pagou R$6.000 e foi contemplado. Ele tem um crédito de 100 mil ali liberado para ele poder comprar um imóvel, né? E o consórcio de investimento, que é um produto que nos últimos tempos vem ganhando muita proporção, é esse método de você vir pagando cotas de consórcio, a partir do momento que você é contemplado, você vender ela nesse mercado secundário, transferir essas cotas contempladas. Então, ele se torna realmente um produto de investimento. Além do consórcio pós-contemplação, ele render 100% da taxa Selic. Então, esse consórcio, se você for contemplado e não adquirir o bem, no caso de imóvel, você fica tendo um rendimento ali 100% da taxa Selic mensalmente. Então, o consórcio também pode ser visto como investimento. Olha só. E você me contou uma coisa que eu achei muito interessante, que você estava me explicando sobre percentual, né? Que você pode, por exemplo, querer comprar um bem, só que você quer comprar uma cota que seja um percentual daquele bem. Explica para nós melhor como que funciona hoje isso. existem administradoras que eles trabalham com meia parcela. Meia parcela. Como que funciona? Muitas vezes nós temos clientes que estão pagando aluguel, querem sair do aluguel, não querem fazer um financiamento e querem partir para um consórcio. Então, nós temos tabelas de meia parcela, esse cliente vem pagando uma meia parcela até ser contemplado. Quando ele for contemplado e for adquirir o bem, aí esse reajuste ele é feito. O cliente começa a pagar 100% do valor da parcela. Então, existem tabelas de 50%, 75%. Cada administradora cria a sua regra dentro da sua política de crédito, né? Mas hoje também é muito procurado para quem quer ir pagando um consórcio e não tem
uma pressa para ser contemplado, né? Nossa, eu fiquei pensando, por exemplo, quem paga aluguel, né? Porque as pessoas às vezes pensam isso, né? Eu pago o aluguel, como que eu vou pagar o aluguel e comprar um imóvel? Então dá para ela, por exemplo, comprar uma cota aí num consórcio e ir pagando uma parte. A maior dificuldade quando a gente encontra alguém que está pagando aluguel e quer fazer um consórcio, realmente é a gente conseguir conciliar isso, né? A pessoa já está tomando parte da renda dele ali dentro num aluguel. Como que eu vou conseguir pagar um consórcio, né? Eu vou ir pagando um consórcio 1 ano, 8 meses para ser contemplado mais o aluguel? Não consigo. Então, as administradoras vieram com essa estratégia de meia parcela para que esse cliente em específico consiga arcar um aluguel e a parcela do consórcio. Ou automóvel também, existe tabela de automóvel 75%, 50%. Então, é um facilitador que as empresas hoje trazem para o cliente. E acho que é pouco divulgado isso. Eu mesma nunca tinha ouvido falar, achei sensacional, por sinal, né? Legal. Eu queria que você me falasse um pouquinho de onde que você, ou por quê, né? Você sente que as pessoas têm receio ainda, hoje em dia, quando a gente fala de consórcio. O consórcio, ele no passado, ele teve uma imagem muito deteriorada. Por quê? Lá em 1960 até 1990, ter uma administradora de consórcio era igual abrir uma empresa. Você ia no seu contador, você pedia para abrir uma empresa, falou, quero abrir um consórcio. Ele abriu uma empresa de consórcio, porque não existia a fiscalização do Banco Central, e ele começava a vender. Então, começava a vender, formar grupos. E nessa época, houve uma quebra de administrador, assim, gigantesca. E os bancos eram contra consórcio, ia para a mídia para falar mal de consórcio, porque realmente não tinha uma regulamentação do Banco Central. Então, essa imagem até que os nossos pais têm de consórcio veio por conta desse grande problema que tinha lá em 1960, 70, 80. Em 1991, o consórcio começa a ser fiscalizado pelo Banco Central e auditado. Aí os bancos começam a olhar uma grande oportunidade. Falou, opa, calma aí. Um mercado que gira tantos bilhões de crédito, a procura está cada vez crescendo mais, bom, vamos entrar nesse jogo. E aí os bancos começam ali nos anos 90, né, a entrar no consórcio, o que começa a trazer mais credibilidade para o produto. Então, o consórcio ele vem com essa raiz, primeiramente, de alguns clientes que não gostam, né, do consórcio, primeiro dessa época. E segundo, óbvio, como existe em todos os mercados, maus profissionais, que indicam talvez a administradora errada ou indicam o produto errado para aquele cliente. Então, mas isso vem mudando muito. No entanto, que o consórcio, assim, o crescimento é gigantesco, é um mercado que gira bilhões. Você estava me contando ali nos bastidores, é um volume bem grande, bem expressivo mesmo, né? E se a pessoa colocar ali na ponta do lápis, quando a gente volta a falar de novo de financiamento, a gente vê muitas vantagens na pessoa trocar, né? Em vez de fazer lá o financiamento, ir para a parte de consórcio. Muito, né? Falando de números, o consórcio em 2022 vendeu 252 bilhões de consórcio. Em 2023, do ano passado, teve um crescimento de 26% no mercado e foram comercializados 316 bilhões de crédito. Então, olha o tamanho que é o mercado de consórcio. Então, os bancos já enxergaram isso há muito tempo atrás, o tamanho desse mercado. Então, o que vem fortalecendo o nosso trabalho, eu acho que é o que tem sido feito na mídia, né? Administradoras de consórcio anunciando no Big Brother que tem uma baita de uma audiência, patrocinando times de futebol espalhado pelo país. Todo jogo da seleção brasileira ou de futebol, você vê sempre uma placa de alguma administradora, empresa de consórcio, né? Grandes fundos de investimento comprando administradoras, entendendo que é um baita de um mercado. Tudo isso está trazendo, cada ano que passa, mais solidez para o produto, né? Existe um fator também econômico do Brasil, que existe uma falta de crédito muito grande. Isso faz com que gere uma grande oportunidade para nós. Então, está faltando crédito, o banco não está liberando financiamento, ou a taxa de juros, como está muito alta, o consórcio se torna ainda muito mais atrativo, né? Exemplo, vamos falar um exemplo de imóvel. Se for financiar um imóvel de 100 mil, para a gente falar um número redondo aqui,
Se você for numa caixa e financiar um imóvel desse, aí você vai pagar 250, 300 mil reais ao longo do período. Se você fizer um consórcio, você vai pegar 100 mil, mais uma taxa de administração que gira entre 16%, 20%. Então, vamos pegar 20%? Então, por 100 mil, você vai pagar 120 mil. Sendo que no financiamento, você vai pagar 250, 280 mil reais. Então, consórcio, para quem entende e pode se planejar, óbvio, é muito mais atrativo. A base dele é o planejamento, né? Como você falou no começo da entrevista, né? Não é uma coisa para quem é muito imediatista, né? Perfeito. Mas vale muito a pena, né? Ele não é um produto imediatista, é de planejamento, mas não que não dê para funcionar para aquele cliente que tem curto prazo. O que ele precisa ter? Um lance, uma entrada que seja suficiente para que ele tenha isso de uma forma ágil. Então, realmente estudar caso a caso, entender aquele cliente e se realmente não for o momento daquele cliente comprar, o consultor, o vendedor, realmente falou, para você aqui vai te atrapalhar, você tem a casa já em mãos, faz um financiamento. E aí, eu vou falar de um outro ponto de consórcio, que isso entrou faz uns 4 anos. Hoje o consórcio permite quitar financiamentos. Então, financia, compra a sua casa, depois me procura, vamos falar de consórcio, a gente pode fazer um consórcio, um planejamento para você contemplar essa carta e quitar seu financiamento, fazer uma troca de dívida. Como a gente é muito procurado por clientes que fizeram um financiamento a uma taxa muito alta e estão querendo trocar essa taxa hoje. Então, eles fazem um consórcio baseado num planejamento para quando for contemplado, ele quitar essa dívida junto ao financiamento bancário dele. Sensacional isso, né? Muito. Deixa o produto cada ano que passa, ele fica mais flexível. Ele vem com novidades, né? É um produto muito antigo que eu acho que ainda tem muita coisa a se melhorar, né? Tem muita, eu acho que tecnologia a ser colocado, né? Existem empresas hoje que estão partindo para essa parte tecnológica. Hoje a gente tem dentro da empresa uma inteligência artificial que a gente pega a média de lance dos grupos desde que ele foi inaugurado e filtra o maior lance, o lance médio e o menor lance. Eu tenho ali histórico dos últimos 3, 4, 5, 10 anos de lance para que a gente possa abrir isso para o cliente e mostrar para ele que realmente que ele está entrando nesse grupo com uma média de lance específica X que ele precisa ter tanto de entrada para ser contemplado. Agora a gente chegou num ponto que eu tinha visto, eu pesquisei na internet algumas dúvidas que as pessoas tinham sobre consórcio. E você acabou de me dar um gancho aí. A pessoa ela pode entrar em um grupo que já está em andamento? Sim. Nosso mercado de consultoria, ele é principalmente focado em grupos que já estão em andamento. Qual que é a diferença de um grupo em andamento e um grupo novo? Um grupo novo você não tem histórico. Quanto eu preciso de lance para ser contemplado esse grupo novo? Não tem como a gente saber. Quando a gente pega um grupo em andamento, exemplo, esse grupo foi formado em 240 meses, já rodou 40 meses e hoje faltam 200 para se encerrar. Eu tenho um histórico de 40 meses, de quantas cotas está entregando, para quantos clientes, com qual percentual. Então, o nosso trabalho, principalmente fora de agência, ele é trabalhar nesse mercado secundário de reposição de cotas em grupos em andamento. Quando a gente fala um pouquinho de banco, as agências são mais focadas em inaugurar grupo novo e vender cota para o cliente dela de relacionamento, e nós trabalhamos mais clientes específicos de projetos, já que ele já vem com um projeto. Fala, eu quero adquirir esse imóvel, eu tenho um galpão para adquirir daqui 6 meses, como que eu posso montar esse planejamento para adquirir esse galpão ou uma reforma? Então a gente pega esses grupos em andamento, que eu tenho um histórico de lance, e a gente vai colocar ele nesses grupos, porque num grupo novo a gente tem zero assertividade do que vai ser o mês seguinte de média de lance, entendeu? Como que a pessoa ela consegue escolher, né, uma empresa que seja idônea para poder fazer o planejamento dela, para ela poder entrar no consórcio? Porque isso é uma dúvida que eu vi lá na internet bem comum. As pessoas, quando elas começam a pesquisar, elas perguntam como eu faço para saber que aquela empresa é ok? Primeiro ponto é entrar no site do Banco Central e pegar uma administradora de consórcio que seja fiscalizada pelo Banco Central, né? Como todo o mercado financeiro, existem empresas falsas, empresas que não são fiscalizadas pelo Banco Central. Se esse cliente comprar um consórcio de uma empresa que seja fiscalizada pelo Banco Central, ele tem um respaldo total para poder estar adquirindo. Existe, hoje não só bancos, tem casos que a gente não indica, hoje nós representamos vários bancos e várias administradoras de consórcio, né? A gente tem ali os 4, 5 players de carro-chefe,
E então você partir para uma administradora privada e não para o banco não é um ônus. Ele, na verdade, muitas vezes é muito mais fácil. Não tem um processo engessado, você consegue ali flexibilidade melhor na questão de processos. Então, acho que parte primeiro por consultar essa empresa se ela é fiscalizada pelo Banco Central e ter uma boa consultoria do outro lado para indicar a melhor empresa para esse cliente. Aí você já me respondeu a segunda pergunta, que era como fazer um consórcio de forma segura. Então, acho que a primeira etapa é essa, né? Procurar uma empresa que seja fiscalizada e depois uma que te ofereça aí um leque de possibilidades, né? Nessa parte de consultoria. Perfeito, é isso. E hoje existem N empresas no mercado, né? Empresas muito boas. Posso citar aqui pelo menos 10 assim que você faz de olho fechado, empresas que têm um caixa muito grande, mas o principal para adquirir, primeiro ter uma empresa fiscalizada pelo Banco Central e uma que vai atender a sua real necessidade. Porque, por exemplo, existem empresas que não permitem a compra de imóvel rural. Eu tenho bancos e administradoras que permitem a compra de imóvel rural. Então, ele vai alienar aquele imóvel rural. Se você compra... já parte ali errando, comprando uma administradora que não aceita aquele bem, você vai ficar pagando consórcio, quando for contemplado, você não vai conseguir adquirir seu bem. Fala, ó, não pode, você só pode comprar um residencial ou comercial. Então, mesmo com tanta tecnologia, eu não vejo o consórcio sendo um produto que a pessoa vai entrar robotizado ali e comprar por um aplicativo de uma forma muito rápida. Eu acho que o papel do vendedor do outro lado, ele se faz muito necessário para que o cliente não pare. Como é um projeto que ele está fazendo uma parcela para 120 meses, 60, 200 meses, ele não pode dar um passo errado. Então, o papel do consultor é de extrema importância nesse processo. Para poder direcionar a pessoa para fazer a aquisição correta, né? Perfeito. Exato. No final lá ela ficar satisfeita e ter o imóvel, enfim, o que ela queria ali, o bem dela, né? Sim. E o nosso papel não está só na venda, tá? A gente cuida da pós-contemplação, a gente vai auxiliar a documentação que ele precisa subir para o sistema. Né? Dentro da nossa consultoria, na verdade, nós fazemos isso para o nosso cliente, porque hoje acho que as coisas são muito dinâmicas, o empresário não tem tempo de cuidar dessa parte burocrática. Então, nós temos um time que cuida da parte de documentação, jurídico, de contemplação. Todo cliente pós-contemplado, o nosso time entra no circuito, vai pedir a documentação, se precisar tratar direto com o contador do cliente, vai tratar direto com o contador e subir essas informações todas para o banco para que ele possa adquirir aquele bem. Tinha uma outra pergunta que era assim, eu posso usar o FGTS para amortizar o saldo do consórcio? Pode. O FGTS a gente pode utilizar em 2 momentos. Primeiro, para potencializar o lance. Então, nós podemos utilizar para dar de lance para ser contemplado. Então, todas as regras, elas seguem as normas da Caixa Econômica Federal, né? Precisa ser o primeiro imóvel, tem que ser o imóvel no estado onde você mora. Então, segue as regras da Caixa Econômica Federal para a utilização do FGTS, mas nós podemos utilizar tanto para ofertar o lance e ser contemplado e a cada 2 anos utilizar para amortização de parcelas. Então, a cada 2 anos você juntou ali, 2 anos você vai, quita o saldo devedor. Juntou mais 2 anos, você vai lá e quita o saldo devedor. Então, a gente sempre utiliza o FGTS com nossos clientes, primeiro para contemplar ele. Então, ele tem 30 mil de recurso próprio, mais 20 de FGTS. A gente utiliza todo esse pacote, oferta o lance, contempla esse cliente e depois, a cada 2 anos, ele vai amortizando o saldo devedor. A gente voltou de novo na consultoria, né? Exatamente. Daí a importância de ter uma coisa planejada e um especialista ali para te mostrar opções, né? Perfeito. Quando você tem alguma doença, você não procura um médico específico? É o esperado, né? O consórcio é a mesma coisa. Você está com uma dor de ouvido, você vai procurar um médico que vai te tratar a sua dor de ouvido. Você está com tem uma doença mais grave, o consórcio é a mesma coisa. Se você não procurar um profissional especializado em consórcio, e não falando aqui da imagem do gerente de banco, mas o gerente de banco está ali para vender 5, 10, 20 produtos diferentes. O profissional de consórcio, ele é um profissional especializado em consórcio. Então, ele vive aquilo, ele respira aquilo 24 horas por dia. Ele, com certeza, vai saber indicar qual é o melhor produto, qual é a melhor administradora que esse cliente tem que entrar. Então, não façam consórcio sem ter um excelente profissional por trás aí auxiliando. E, na verdade, ele pode ser pensado como uma estratégia para você
de vida mesmo, né? Você pensar, você fazer ali uma trajetória, daqui a X tempo eu quero ter isso, ou comprar minha casa, aí você já pode contar com um consultor ali para te orientar, né? Fazer uma estratégia, né? Sim, a gente fala muito sobre alavancagem de capital, né? Então, consórcio, ele pode ser utilizado como como uma aposentadoria. Ah, mas como, Vinícius? Como assim uma aposentadoria? É uma previdência? Não. Você pode fazer uma estratégia de comprar cotas de consórcio, contemplar essas cotas e alugar esse imóvel. A parcela do consórcio com certeza vai ficar inferior ao aluguel, ou pelo menos a mesma parcela. Com o tempo, você tem um aluguel pagando a parcela do consórcio e um ativo que você colocou, um patrimônio que você conquistou. Então, você faz isso com 1, 2, 3 casas, né? O aluguel de uma casa paga a parcela da outra. Então, o consórcio ele pode ser utilizando como uma estratégia até de você criar patrimônio, gerar patrimônio e como uma aposentadoria de no futuro você ter a renda desses imóveis adquiridos através de consórcio. Diferente de um financiamento que você vai pagar 3 vezes sobre aquele imóvel, e eu não acho uma estratégia inteligente. É realmente para quem tem pressa, para quem tem que é para ontem, aí você não tem jeito, aí você parte para um financiamento. Você já está me vendendo várias cotas aqui, viu, Vinícius? Que bom. Uma outra pergunta que tinha assim, e se eu parar de pagar? Entrei lá num grupo e aí, de repente, em determinado momento, eu resolvo que eu vou parar de pagar, não posso mais pagar. Como que funciona? Se você cancela um consórcio e para de pagar, você não perde o seu dinheiro, mas você não tem ele de imediato. Ele vai ficar dentro do grupo, até porque esse recurso ele foi utilizado para as entregas mensais, né? A única coisa que ficou no grupo ali foi a taxa de administração da administradora e o fundo comum que você pagou ficou ali dentro da administradora. Então, você tem 2 formas de pegar o seu dinheiro de volta. Antigamente, era só no encerramento do grupo. Então, você fazia um consórcio de 60 meses de um carro, pagou 10 meses, parou de pagar, você vai ter esse dinheiro só daqui 50 meses. Hoje, você continua concorrendo a sorteios mensais, então todos os meses devolvem cotas para os clientes e você pode ter isso antecipado. Então, não é uma estratégia, acontece, então muitas clientes perdem o emprego, não conseguem continuar pagando uma cota de consórcio, mas o ideal é que não pare, porque senão você vai ter que esperar um tempo médio a longo para você ter seu dinheiro de volta. E como que é feito o cálculo da parcela de um consórcio? Eu quero comprar, vamos voltar lá no... que você tinha dado o exemplo lá da casa de 100 mil, né? Uhum. Como para a pessoa ter uma noção, como que é feito esse cálculo das parcelas? O consórcio, ele é composto por algumas taxas, né? Taxa de administração. A taxa de administração, ele é o lucro do banco sobre aquela operação. Então, exemplo, 20%, pega-se esse 20% distribuído pelo período ali, 180 meses. Então, taxa de administração, fundo de reserva. O fundo de reserva é um percentual ali que gira entre 1 a 3% que todo cliente paga, porque se tiver alguma inadimplência dentro do grupo, aquele fundo é sacado para repor, para não deixar o grupo desprotegido, né? E no encerramento do consórcio, é devolvido essa taxa de fundo de reserva, né? Normalmente é devolvido parte, porque se utiliza um pedacinho dele, mas ali uns 70% do que é de fundo de reserva, normalmente o cliente resgata no final do plano, né? Então, taxa de administração, fundo de reserva e o fundo comum, que é o crédito que é entregue. E seguro, se você fizer com algum seguro de vida, que todas as administradoras trabalham em parceria com alguma seguradora, se o cliente vier a falecer, é totalmente quitada a dívida para os dependentes. Então, como é composta uma parcela? Taxa de administração, fundo comum e fundo de reserva. Como fazer esse cálculo? Então, exemplo, 100 mil, que é o crédito que ele está fazendo, mais taxa de administração e fundo de reserva, 23%, 123 mil, dividido pelo prazo, 180 meses. Você vai chegar no valor da parcela do consórcio. É tudo muito claro, né? Essas informações são muito fáceis da pessoa entender, não tem nada ali embutido, né? É de uma forma bem transparente, né? O Banco Central, por ter uma fiscalização do Banco Central, todas essas taxas, distribuições e regras têm que estar no contrato e é muito simples, até mais simples do que o próprio financiamento, que tem ataque, que tem taxas que quando você vai olhar no contrato, um contrato desse tamanho gigante, você não consegue entender direito. O consórcio é taxa de administração e fundo de reserva. E o fundo comum, que é o que
que é o crédito principal a ser entregue para o cliente. Divide-se pelo prazo, chegou ao valor da parcela do cliente, né? Existem bancos e administradoras que fazem uma antecipação pequena na frente, então antecipam desses 20, 1, 2, 3% nas 4, 5, 6 primeiras, para que esse cliente que esteja entrando num grupo em andamento, ele entre reforçando o saldo desse grupo para que tenha mais entrega dentro dos meses, né? Mas no praxe normal é muito simples. Ô Vinícius, e você que veio desde lá atrás, que você contou aí a sua porta em história, porta. do porta em porta, como que você está enxergando esse mercado agora, daqui para frente agora, com inteligência artificial aí? Eu acho que ainda o cenário para esse ano de 2024 é um cenário de uma taxa de juros ainda alta, né? Hoje, acredito que a gente esteja ali com 9% de taxa Selic. E não acredito que fique inferior a 8 esse ano. Então, o consórcio continua sendo ainda muito procurado, vai continuar crescendo. Eu acho que com essa forte mídia que está acontecendo dos bancos e administradoras em toda a rede social, fortalecimento do produto consórcio na mídia vai fazer com que aumente as vendas. Então, a perspectiva desse ano, eu acredito que 316 bilhões do ano passado foram números muito agressivos. É muito dinheiro, é um mercado muito grande. Mas eu acredito que deva estar ali nos 316 bilhões ainda, ou até superar um crescimento de 5%, 10% de crescimento ainda esse ano. Tem bastante mercado aí, né? Tem muito mercado, porque ainda o consórcio, como a gente está conversando aqui, existe muitas dúvidas, né? Existem dúvidas, receios. Hoje, por exemplo, a gente é muito... Vindo para cá, por exemplo, falando com um cliente, amigo, ele recebeu uma mensagem de uma pessoa que, falando de consórcio, ele lembrou de mim que eu sou um profissional de consórcio há muito tempo, ele entrou em contato comigo para perguntar sobre consórcio para compra de helicóptero. É possível? Qual banco que eu consigo fazer uma operação para venda de helicóptero? Então, o consórcio saiu daquele negócio só do carrinho, da motinho. Então, hoje a gente é procurado para grandes operações. Eu tenho um helicóptero de 3 mil, vai sair por 3 milhões de dólares. Como que eu faço para adquirir? E a gente monta um projeto todo específico para esse cliente, com uma administradora que aceita uma aeronave como garantia, né? Então, eu acho que ainda tem muito que crescer o mercado, né? Por exemplo, nem todos os bancos querem alienar uma máquina, querem alienar um helicóptero. Então, eles estão abrindo assim a mente para ver que é um baita de um mercado de luxo, né? Então, eu acredito que o mercado de consórcio tende a crescer e com inteligência artificial fica mais fácil da gente ser assertivo. A gente investiu nisso já desde o ano passado, que é poder ter uma visão melhor do que eu posso vender para o meu cliente, né? Como colocar ele e ser mais assertivo na contemplação. Então, a gente tem cases de sucesso, por exemplo, agora no mês de janeiro, de operações que nós vendemos 6 milhões de cotas de caminhão para um cliente e nós conseguimos contemplar os 6 milhões no único mês. Então, é possível grandes operações ser contemplado rápido? Sim, desde que o cliente esteja disposto a pagar o preço daquele lance, a gente abre e indica, preciso desse percentual. Tem esse recurso hoje? Tenho. A gente consegue ser super assertivo. E como que as pessoas fazem para entrar em contato, para ter uma consultoria? Eu vou pedir para você deixar aqui nessa câmera. Legal. O nosso Instagram é Único Invest Oficial. Único Invest, porque o Único Consórcio ele é um produto da Único Invest. A gente tem outros produtos. Nossa operação, hoje nós temos uma operação focada só na venda de consórcio da Volkswagen, que nós somos a maior de São Paulo e estamos entre as 3 maiores operações de venda do Brasil. Aí é focado mais no call center, para venda de automóvel da Volkswagen. E nós temos nossa venda consultiva. Então, a Único Invest, ela, além de outros produtos como o Home Equity, que é o crédito com garantia de imóvel, mas o nosso core e a minha essência, da onde eu vim, ela é o consórcio e ainda é o produto que nós mais vendemos, é onde o nosso departamento está mais concentrado. Então, quem quiser saber mais informações, Único Invest Oficial, e nosso site tem a Único Consórcios. E eu não posso encerrar essa entrevista sem pedir para você deixar uma mensagem aqui para quem quer começar, para quem quer ingressar nessa carreira, entrar aí no mercado de consórcio. Eu vou pedir para você, inclusive, deixar aqui nessa câmera. Se você quer viver uma vida extraordinária, você precisa fazer o que poucos estão dispostos a fazer. Você tem que abrir mão de muita coisa, você tem que se dedicar ao extremo, né? Então, tem uma frase que diz, é melhor
um soldado cortando grama do que um jardineiro na guerra. Então, estejam preparados para tudo. Você tem que estar preparado para tudo nessa vida, né? Então, entregue 110% todos os dias, porque o consórcio, para você que está pensando em entrar no mundo do consórcio, é um produto que tem uma aceitação muito grande e pode transformar a sua vida, levar a sua vida realmente para o extraordinário. Só que saia da média. Saia, já disse, a média, né? Não esteja dentro da média, esteja acima da média. E para isso você tem que abrir mão de muitas coisas e muita entrega e muita dedicação. E vale a pena, né? Vale muito a pena. Tá Para um aqui, vendedor tá que aqui saiu, a história aqui na minha frente. para um vendedor que saiu de porta em porta, não tinha dinheiro para pegar ônibus para fazer esse porta em porta e hoje ter a maior operação de venda de consórcio. Primeiro é muito Deus na nossa vida, né? Tudo que eu faço na minha vida eu coloco Deus na frente. Acho que Deus tem um propósito muito grande, tem uma bênção sobre a minha vida, mas foi muita entrega, muita dedicação, abdicar de muitas coisas em pró de um porquê. Então, acho que uma pergunta que você tem que se fazer é: qual é o seu porquê? Quando você descobrir qual é o seu porquê, o porquê você levanta todas as manhãs, o porquê você acordou, colocou a sua roupa e você foi para o seu trabalho, se você tiver a resposta desse porquê, você não falha mais nenhum dia. Vai dar certo, né? Vai dar certo. Muito obrigado por esse bate-papo, obrigado por compartilhar aqui um pouco da sua história. E para você que ficou até agora aqui nesse vídeo, deixa o seu like, deixe aqui o seu comentário, porque isso vai fazer com que esse vídeo chegue até mais pessoas e até a próxima.